Tudo bom com vocês? Boa noite. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa prática sobre Dharma. Então, a gente vai se conectar hoje com esse propósito real do que é o Dharma, o que é essa conexão para além da nossa persona. Então, quando a gente se conecta com esse propósito, que é o Dharma, a gente consegue, então, ir para além dos nossos problemas em relação à dualidade. E hoje eu vou explicar um pouco sobre tudo isso. Parecem muitas palavras, parece uma coisa muito teórica, mas na verdade é uma coisa muito prática, uma coisa fundamental do nosso dia a dia, da gente se conectar com aquilo, com agora, com a melhor versão de nós mesmos, com a gente se conectar com as pessoas à nossa volta, se conectando com o amor incondicional, se conectando com a filosofia real do yoga, que a gente está totalmente presente, totalmente imerso. Então, eu vou pedir que a gente comece realizando uma meditação, que a gente feche os olhos por um momento, se conecte profundamente com aqui, com agora, com a nossa respiração. Você pode escolher uma postura bem estável, bem confortável. Eu recomendo que você não fique com a coluna muito encostada em algum lugar. Se for possível, você mantém a coluna ereta, se conecta com aqui, com agora. Busca ficar com essa coluna bem alinhada, se conectando com a base do seu cóccix até o topo da sua cabeça. A gente vai se conectar, então, com essa fonte onde há os nossos chakras. Os nossos chakras são os nossos centros energéticos. Esses centros energéticos, eles vão, então, pulsar por todo o nosso corpo, trazendo luz, vitalidade, equilíbrio. Então, a gente pode fechar os olhos por um momento, relaxar as mãos, relaxar completamente os nossos ombros. Inspira, exala. Sente a temperatura do ar que entra nos seus pulmões. Sente expansão do seu tórax, do seu abdômen, quando você realiza essa respiração. Sente que na exalação, naturalmente, seu tórax vai se contraindo. Seu abdômen vai se contraindo. Se conecta profundamente no aqui e no agora. O passado já cessou, o futuro ainda não surgiu. Nos conectamos com a nossa consciência no momento presente por meio dessa respiração. Inspira, exala, faz respirações profundas, diafragmáticas, se conectando com o momento presente. Inspira, exala. E agora a gente vai inspirar, fechar os olhos por um momento. Retemos o nosso ar por um instante. Nos conectamos com a energia do nosso coração, levando essa medicina, essa expansão para o nosso coração. Inspira, exala. Expande esse ar, se conectando com as suas 4 emoções incomensuráveis, as melhores emoções que habitam no seu coração. Amor, alegria, compaixão, equanimidade, capacidade de sentir totalmente sereno, serena em meio a qualquer situação externa. Inspira, exala e vai retornando para o aqui, para o agora, com o corpo leve, com a mente leve, se conectando com a sua presença. Muito bem, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Thaís, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre o que é o Dharma. Essa palavra muito usada no yoga, às vezes muito usada em outras tradições,
mas que muitas vezes ela não tem uma tradução exata, e essa palavra realmente não tem uma tradução, mas ela significa o nosso propósito maior, o nosso propósito real. Muitas vezes a gente está se envolvendo na nossa identidade, na correria do dia a dia, e a gente acaba se desconectando daquilo que faz a nossa vida brilhar, o nosso olho brilhar, o nosso grande propósito. Esse é o nosso Dharma. O Dharma é essa compreensão dessa lei da causalidade. A causalidade tem uma relação com causa e efeito. Conforme a gente vai caminhando para o nosso propósito real, para o nosso propósito maior, a gente vai se conectando mais e mais com o nosso Dharma. O Dharma, então, é essa lei imutável da gente estar sempre conectado, da gente não estar no piloto automático. Sabe quando você sente que você fez muita coisa durante todo o seu dia, mas você, quando para pensar, você não lembra direito o que foi feito? Isso é o piloto automático. Isso é o contrário da atenção plena, desse propósito do yoga. Então, o Dharma é aquilo que te conecta com essa fonte inesgotável de energia, com essa fonte primordial. Quando a gente percebe, então, que tudo isso está relacionado ao nosso autocontrole, de estar totalmente presente no aqui e no agora, a gente vai saindo cada vez mais desse piloto automático. Muitas vezes esse piloto automático leva a gente para lugares que a gente não gostaria tanto de estar, ou um trabalho que a gente não se conecta tanto, ou um relacionamento que a gente não está tão satisfeito. E quando a gente se dá conta que a gente entrou nesse piloto automático, a gente tem a liberdade de olhar para isso com discernimento. Esse discernimento é o nosso Dharma. E esse Dharma nada mais é do que esse propósito maior, da gente estar feliz, da gente estar contente com tudo que a gente co-criou. E essa cocriação, ela tem relação primeiramente com o Dharma. Então, há um caminho do Dharma, onde a gente vai falar que existem os 4 propósitos maiores na vida de uma pessoa, de um ser humano, para ele ter realização, para ele ter essa felicidade profunda. E o primeiro caminho é o Dharma, porque sem o Dharma não há o caminho. Então, quando a gente tem esse propósito de cultivar uma verdadeira felicidade, de estar conectando o nosso mundo interno ao nosso mundo externo, então esse propósito maior ele se inicia, a gente começa a jornada nesse caminhar, quando a gente olha e fala, de fato, isso não é o meu Dharma, eu me sinto deslocado no lugar que eu estou, eu me sinto desconectado. Então, a gente já saiu desse piloto automático, né? A gente não vai mais dirigir e sem querer bater no carro da frente, porque a gente está em total controle dessa direção. A gente está totalmente presente e atento a essa direção. E como a gente toma essa direção? Se conectando com a lei de causa e efeito. Então, quanto mais do mesmo de algo que me faz brilhar, de algo que me faz crescer, de algo que faz cultivar a minha saúde, a minha existência, os meus planos mentais, quanto mais disso eu sigo cultivando, mais disso, consequentemente, a minha vida se enche. E quanto mais eu sinto que eu estou desconectado no piloto automático, mais disso vai brotar na minha vida. Então, o Dharma, primeiramente, é a saída desse piloto automático. A compreensão de que todos os fenômenos que estão acontecendo na minha vida são totalmente responsabilidade minha, né? Uma autorresponsabilidade em relação a todos os fenômenos externos. Em segundo plano, estão os aspectos da nossa vida material, da nossa vida do cotidiano, da nossa vida no dia a dia, estão relacionadas e a gente ter realizações na matéria e a gente sentir que a gente é abundante, que a gente é próspero, não só próspero de coisas materiais, essas coisas também são muito importantes, mas sentir que a nossa saúde é próspera, que a nossa vida é próspera, que o nosso dia a dia é próspero, que as nossas amizades, as nossas conexões, tudo aquilo que a gente se conecta na nossa vida é próspero, é nutritivo, que isso está de fato nos nutrindo, e isso tem relação com a prosperidade. O segundo aspecto de uma vida integral, de uma vida inteira, que todo ser humano deve e merece levar. E a gente tem também um aspecto
do prazer, do desfrute dos nossos 5 sentidos. Porque dentro das filosofias védicas, da filosofia do yoga, não há nenhum tabu em se ter um desfrute do sentido. O foco não é você se abdicar de tudo aquilo que você gosta, de tudo aquilo que te faz bem, mas você ter a sabedoria de escolher para a sua vida aquilo que realmente você deseja cultivar. Então, no lugar do teu prazer, fazendo uma coisa que eu sei que não me faz bem, que eu sei que é improdutiva no aspecto de que me deixa doente, me deixa cansado, me deixa estagnado muitas vezes, você começa a sentir que sim, que é importante você ter prazer por essas coisas maiores, que vão te trazer mais e mais dessa mesma energia elevada do mesmo, que é o Dharma. E o prazer muitas vezes está nas pequenas coisas do dia a dia. Você ter um autocuidado com você de fazer um café da manhã maravilhoso, de você ter um autocuidado, de você ter a quantidade de horas de sono que você precisa, de você ter um autocuidado com você, de parar e fazer uma prática contemplativa. Muitas vezes a gente fala sobre a questão das práticas de silêncio, e as práticas de silêncio estão, sem dúvidas, relacionadas com esse cultivo do prazer. As pessoas falam, eu acho muito difícil de meditar, eu acho muito difícil de parar para fazer uma prática que é introspectiva, porque a minha mente não para quando eu inicio essa prática. Mas a verdade é que você sentou e começou a observar a sua mente, que na verdade não estava parando, ela estava entretida com coisas externas. Então, a gente começa a observar essa mente. Nossa, mas essa mente não para. Tudo bem, ela não para. E tá tudo certo. Mas agora você observa essa mente. Você observa essa mente que não para, ou às vezes você observa essa mente que está em piloto automático, e você começa a ter, então, o controle dessa mente, o controle dos seus sentidos, o controle daquilo que você realmente deseja pensar. E como eu escolho o que eu desejo pensar? Se conectando com as ondas mentais da sua mente. E esse é o exercício meditativo. Essa é a prática meditativa. Quando você se dá conta que você tem o total controle de todos os seus pensamentos por meio de uma prática milenar que te traz saúde, um desenvolvimento de neuroplasticidade, desenvolvendo novas sinapses, você vai se dando conta, então, de que você tem esse poder por meio da simples observação da sua mente. E o que é esse processo da observação da sua mente? É esse processo de você sentar por 1 minuto em silêncio e ver como estão as suas ondas mentais. Qual a qualidade dessas ondas mentais? E a partir desse momento que você faz isso, você começa, então, a cultivar essa neuroplasticidade, porque você vai conseguindo entender que tudo aquilo que é uma onda mental, que te traz muita euforia, muita instabilidade, você vai conseguindo observar, e você vai se tornando o observador de você mesmo. Então, essa pode ser uma prática de prazer. Tudo pode ser uma prática de prazer. Quando você se conecta com esse autoconhecimento, com esse autoaperfeiçoamento, você vai percebendo, então, que não existe não ter prazer numa prática onde você vai cultivar necessariamente a sua saúde, o seu autoconhecimento. E, por fim, a gente tem o último aspecto desses 4 que eu falei, onde a gente cultiva uma vida plena de yoga. E esse aspecto é o aspecto da liberação. Então, a gente tem toda essa disciplina para a gente conseguir olhar para si mesmo e falar, isso tudo são ferramentas, e eu estou no controle, e eu estou no comando, né? Então, quando a gente começa a se conectar com essas ferramentas, que é a meditação, que é uma prática de autoconhecimento, que é uma prática da gente se conectar, sentar, começar a observar quais são todos esses aspectos da mente, a gente vai percebendo, então, que tudo isso nada mais é do que Dharma, do que o propósito real. Porque o propósito real de estarmos aqui é esse autoconhecimento. E esse autoconhecimento para quê? Para a gente conseguir controlar todas as nossas emoções, para a gente ter o controle da nossa vida, controle de nós mesmos. E, consequentemente, a gente vai cultivando essa felicidade, a gente vai cultivando esse campo florido,
que pode ser a nossa vida, saindo do piloto automático, saindo de canalização das emoções perturbadoras. E o que são essas emoções perturbadoras? Toda raiva, toda mágoa, toda ira que a gente pode estar acumulando. Então, o que a gente vai fazer na prática de yoga, na prática de observação do Dharma, é abrir uma torneira e soltar tudo isso que não é nosso, porque isso tudo não é pertencente à nossa mente. Porque se fosse, a gente não poderia olhar para isso. Se fosse, a gente estaria totalmente envolvido nessas emoções. Então, essas emoções, elas não são intrínsecas à nossa mente. Porque o movimento natural da nossa mente é a presença, é o agora. Quando a gente para e olha crianças, normalmente é assim. Às vezes elas têm uma birra, algum desequilíbrio, e no momento seguinte elas já estão bem, elas já estão plenas. Porque essa neuroplasticidade da mente, ela já está instalada, está inerente. E conforme a gente não vai trabalhando isso, conforme a gente vai parando de trabalhar o agora, o momento presente, a gente vai perdendo essas conexões sinápticas também, que é essa presença, que é essa paz de espírito, essa paz interior. Então, quando a gente se dá conta de que a gente pode ter esse processo de purificação por meio desse processo de presença total no aqui e no agora, e da conexão com as nossas emoções mais profundas, que é vibrar no amor, que é vibrar na equanimidade, na serenidade, que é vibrar na nossa total presença, a gente vai vendo, então, que não existe nada além dessa presença real, no aqui e no agora. E quando eu estou no aqui e no agora, eu estou vivendo o meu verdadeiro propósito. Esse propósito que é o Dharma. Então, o Dharma ele pode ser falado durante muito, muito tempo. Mas o mais importante é que ele pode ser vivido. Ele é vivido quando a gente se conecta com essa presença. E essa conexão com essa presença, ela vai gerar também a nossa não dualidade. O que seria a não dualidade, então? Quando a gente se irrita, a gente entra num extremo. A gente quer fugir dessa situação. Ou quando a gente está triste, ou alguma coisa que move a nossa energia. Quando a gente está feliz, a gente quer correr para um assunto. A gente quer mais do mesmo sempre. E essa é a dualidade. A dualidade tem relação com esse fervor, com essa inquietação relacionada às ondas mentais. E quando a gente começa a entrar no processo da não dualidade, a gente começa a se dar conta de que todos os fenômenos são totalmente livres de interpretações internas. Então, um fenômeno que muitas vezes pode me incomodar profundamente, pode ser observado de um outro ângulo. Isso é, ser o observador de você mesmo. Quando você começa a se conectar com essa emoção, e essa emoção ela vai brotar, porque não é uma escolha que as emoções brotem, e a gente pode se dar conta de que quando a gente para um momento e dá um passo para trás, a gente pode não ser reativo, a gente pode não se envolver naquela história, em algo que está acontecendo. Ou a gente pode se envolver, mas a partir do momento que a gente olha para isso, a gente tem essa real liberdade entre se envolver ou não, sem a reatividade. E isso seria a não dualidade de todos os fenômenos. Você ter uma mente livre, onde você não é arrastado, arrastada pela sua mente. Essa não reatividade tem relação com o fenômeno que a gente chama controle das ondas mentais. Esse controle das ondas mentais, ele pode ser chamado na ciência pela neuroplasticidade, ou ele pode ser também chamado no yoga por samadhi. Samadhi é a correta contemplação, essa é a tradução exata de samadhi, que é o maior objetivo da yoga, você ter essa correta contemplação de estar e de viver no aqui e no agora. Porque, de fato, não há nenhum outro lugar para a sua mente estar. Grande parte das elaborações do passado, elas não reverberam mais no seu futuro e nem no seu presente. Muitas elaborações do passado são marcas mentais que estão estagnadas na sua mente. E o que a yoga faz, o que a meditação faz, o que
todas as práticas contemplativas fazem, é você se liberar de tudo isso que não é mais o agora. E quando você está com a mente no futuro, muitas vezes você está nesse processo de ansiedade incessante, planejando alguma coisa que está por vir, com grandes expectativas em algo que pode vir a acontecer, e isso tudo está relacionado com a sua não presença no agora. Então, quando a gente se dá conta que o único lugar real para estarmos é o aqui e o agora, a gente vai se liberando de tudo isso que não é o nosso centro, que não é a nossa presença e que não é o nosso Dharma, porque o Dharma só pode ser feito nesse momento presente, que é essa conexão, que é essa saída do piloto automático, que é essa realização por meio da atenção em cada escolha, em cada ação que realizamos no mundo, com esse propósito de que a gente começa a ter a consciência dos aspectos da causa e do efeito. Isso é o Dharma. O Dharma segue reverberando invariavelmente. A gente vai colher tudo aquilo que a gente plantou. Essa é a atenção plena. Essa é a real conexão. Essa é a conexão com o seu propósito, se liberar de todas as suas emoções perturbadoras, se canalizar com as 4 emoções incomensuráveis: o amor, a alegria, a compaixão e a equanimidade, a capacidade de você se sentir totalmente sereno, totalmente serena em meio a qualquer situação externa. Então, falei bastante, né? Vamos praticar um pouquinho também, né? É muito bom a gente estar realizando uma prática para que a gente consiga decantar. Às vezes a gente fala muitas coisas e eu tentei falar o mais lento possível, às vezes eu me empolgo, mas o mais importante é que a gente consiga decantar e vivenciar isso no nosso dia a dia. Então, quando a gente consegue levar tudo isso para as pessoas que estão à nossa volta, isso sim tem um preço de a gente conseguir estar se realizando, né? Isso tudo tem um valor real em relação a gente ver tudo isso que está sendo colhido. Então, viver no Dharma nada mais é do que você ter essa disciplina com desapego. Então, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos por um momento, se conectem profundamente com o aqui, com o agora. Inspira, exala. Busca se liberar de tudo que é onda mental, de tudo que é elaboração mental. Se coloca totalmente presente nesse momento. Inspira, exala, se conectando com o agora. O passado já cessou, o futuro ainda não surgiu. Pose sua consciência como uma consciência vazia, totalmente desperta, totalmente imersa no momento presente. Inspirando e exalando profundamente. Busca observar o que brota na sua mente. Busca observar quais são as emoções que afloram, sem se arrastar por nenhuma emoção. Se alguma história brotar na sua cabeça, na sua mente, observe, deixe que parta, sem julgamento. Mantenha-se no presente, se conectando com a sua respiração, as suas melhores emoções. Inspira, exala, se conecta com essa respiração, com a temperatura do ar que entra. Cada inspiração é uma oportunidade para dar e receber o amor.
Inspira, exala. Se conectando com essa energia da fonte primordial. Gratidão pela escuta de vocês. Eu espero que vocês tenham uma noite abençoada, iluminada, cheia de saúde, paz, que nós possamos viver o nosso Dharma, o nosso propósito real e se conectar com essa fonte de energia inesgotável, abrindo cada vez mais esses caminhos para o nosso real propósito, estar no aqui e no agora, se conectar com essa fonte de energia inesgotável. Namastê!